Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Olá pessoal, podcast IS começando. E aí, Wellington? E aí pessoal, e aí Cris, mais um episódio. Nesse a gente vai falar um tema um pouco mais de casa, falar um pouco mais de algo que a gente entende mais do que outros assuntos. E para que vocês possam conhecer e entender melhor até pelo que está voltando, o que vai voltar a acontecer quinzenalmente. Eu sei que você que está escutando a gente está dizendo assim, mas vocês estão falando desse streaming da mesa faz tempo, e cadê o streaming? Não volta nunca, que não aparece, diz que está todo remasterizado e não remasteriza nada. Mas nós estamos terminando de formar a mesa, inclusive temos vagas abertas para as mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis, que queiram fazer parte da mesa do Jogo 10, que já joguem RPG, falem com a gente. Mas antes de continuar o nosso assunto, nós vamos falar sobre as nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role and Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog/site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Então, minha gente, nesse episódio, como o Chris falou, a gente vive falando na nossa live stream de jogo, principalmente no final do ano passado, um pouco no início desse ano, nós fizemos algumas lives, né? Tivemos alguns problemas com a mesa que a gente formulou, então a gente deu esse tempo para a gente poder reformular tanto a mesa, né, Chris, quanto para a gente fazer algumas mudanças muito necessárias e que já não era mais tempo de a gente ficar esperando para poder fazer essas mudanças. Né? A gente já discutiu em outros podcasts, mas uma das principais mudanças é passar do sistema próprio que a gente utilizava, né, que foi do Impérios Sagrados, para jogar dentro do cenário IS ainda, né, dentro do mundo do Impérios Sagrados, mas no cenário de Pathfinder. Isso com a gente fazendo atualizações e refazendo muitas mecânicas do sistema para ele enquadrar com o que a gente imagina do cenário. Uma outra grande mudança é a gente passar para a plataforma do Foundry para ser os jogos, para a gente tanto deixar o módulo ali do cenário para a gente utilizar, quanto para fazer os jogos durante as lives, né? E isso, todo esse passo, é claro, para a gente que não conhecia o Foundry principalmente, é um grande passo que a gente tá demorando um pouco para questões de configurações e ajustes, para conseguir colocar as coisas do cenário em dia dentro do Foundry, mas muito em breve, logo nas próximas semanas, a gente vai estar voltando para a live já com novas pessoas dentro da mesa, né? Mas, Cris,
não é só sobre isso que a gente vai falar, sobre o que a gente está falando hoje. O episódio de hoje vai apresentar para você que está tendo contato pela primeira vez, talvez com o podcast Yes, ou mesmo com a mesa de jogo da Impérios Sagrados. Lembrando que Yes é uma abreviação de Impérios Sagrados. Hoje eu acho que a gente pode batizar esse episódio como o continente Endreth, o legado das lendas, porque o continente Endreth ele é o continente dentro do mundo chamado Azen mais trabalhado. E o universo Yes, ele é vastíssimo. Ele tem 11 planetas, mais de 10 planos interplanos, que dão vida, cor e sabor e cheiro às aventuras, formado pelas jogadoras e jogadores ao longo desses mais de 26, 27 anos de jogo de RPG Yes. O mundo de Azen, por exemplo, é vasto e antigo, um planeta marcado aí por eras de glória e ruína, onde os próprios deuses caminham sobre a Terra e deixaram aos seus povos dons capazes de moldar reinos, abrir fendas nos céus e incendiar oceanos. As histórias que se passam em um dos 6 continentes do planeta chamado Azen é o palco onde essas lendas se encontram. Terra de contrastes extremos, Endreth abriga 19 impérios milenares e uma vasta história de milênios, que alguns reinos já foram destruídos, mas tem florestas muito vívidas, cidades, e a geografia é marcada por desertos encantados, como por exemplo da onde vem o personagem Nefesh, que o Alisson joga, e também, é claro, por territórios onde a vontade se curva aos antigos deuses. Mas bem, Alisson, pra gente começar, e eu tava aqui lendo um pouquinho do que a gente escreveu sobre o continente Endreth, não é? Que também a gente pode falar que é um continente de convulsão, porque ele tem uma guerra aí desenvolvendo agora. A gente não vai entrar em todo o detalhe, né? Mas eu penso que é importante a gente só situar um pouquinho quem está escutando a gente, uma discussão muito breve do que está acontecendo agora, para a gente começar a falar de Endreth pelo Império de Yarut. Eu acho que convulsão, a gente pode dizer que ela é o continente de Endreth, ele é o princípio de todas as tretas que podem abalar o universo como um todo. Né? É um continente muito ativo nessas questões e que chama todos os outros impérios do continente, dos outros continentes, traz povos distantes para uma infindável confusão que acontece, de guerras, de seres antigos, de deuses, de liches e por assim vai, que trazem toda essa história, todo esse palco que não para, não consegue, não respira a nenhum momento para os jogadores e para os povos que vivem ali dentro dele. Começando por Yarut, certo? Talvez ele, dos impérios atuais, ele é o mais antigo império desse continente. Talvez é complicado dizer que talvez ele possa ser um dos mais antigos impérios de todo o universo Yes nesse sentido, né? Por conta da história e do legado que ele teve. Yarut, ele foi fundado. Você está com a colinha do nosso calendário, caro artífice? Yarut foi fundado no ano negativo, 3.700 anos antes do ano zero. O que dá mais ou menos, no nosso cálculo do calendário atual, que a gente está no ano 3.563, 62, né? Dá de 6 mil anos. Exato, quase 7 mil anos que foi fundado o Império, né? Então, assim, ele é muito antigo. É claro que ele ficou por um bom tempo afastado de várias questões dos outros impérios, né? Ele, o Império, digamos assim, irmão, que é um pouco mais jovem, né? O Império de Hanabi, mas que ele tem uma cultura muito antiga e que veio que é o remanescente, né? O legado de um outro império que caiu, que não está nem nesse mundo, nem nesse universo, né? Que é a vastidão de Seth, né? São tanto os dois impérios irmãos de Yarut, né? Hanabi e Arnat, que está em outro continente. Eles são dois impérios que ficam nos grandes desertos de onde eles estão, né? Tanto Yarut, que é muito maior que Hanabi, né? Mas
são dois desertos, são acho que os únicos desertos no continente de Endreth, né? Um pouco distantes, mas ali bem próximos, sendo separados apenas por um império só, né? Com uma cultura muito antiga, com várias referências, acho que talvez o único império com panteão de deuses, né? Eles cultuam mais de um deus dentro da sua cultura. Do lado de Arut temos o Império de Ura, que é um império formado por tribos. É um império que tem tem quase 3 mil anos. Na verdade, Ibeira, acho que quase 3 mil anos, mais ou menos, Uruk. É um deus conhecido por sua força, um império que tem o dom de uma força aumentada, digamos assim. Tem poucas cidades no mapa, mas tem muitas tribos espalhadas, tribos independentes entre si, mas que cultuam o deus Uruk. Personagens importantes aí como Alexander Anderson, sumo sacerdote de Uruk, assim como o sumo sacerdote Nefesh, grande sumo sacerdote Nefesh, né? Assim, tem um grande sumo sacerdote. Olha, aqui. Você não tá falado. Você não querendo puxar, você não querendo se elevar aqui, as pessoas começam a te empurrar pra baixo. Que coisa é essa? E Uruk também conhecido por ser um povo extremamente difícil de lidar no trato, na simpatia, na singeleza, que eu acho que a simpatia não tá ali. A simpatia em algum momento morreu por ali. Mas também é importante dizer que a força deles, tanto pelo dom e pelo caráter e personalidade, é o porquê que eles conseguem fazer fronteira com Arut por milênios, né? Exato, sim. E os dois nunca entraram em guerra. Eu acho que tem algo muito interessante aí, né? Os dois entraram em guerra até hoje. Mas nunca teve uma guerra entre os dois. Fazendo limite tanto com Arut quanto com Uruk, nós temos a Floresta dos Dragões. Essa floresta que ela era pequeníssima, né? E que Uruk tinha ali, uma boa parte de Uruk também estava ali, nos limites com as ruínas de Qodir e Hadir, que eram reinos irmãos também, no caso. E a própria vastidão também se erguia até os limites das ruínas de Qadir-Hod e ao Grande Ossário, né, que é um local onde geralmente os dragões vão para morrer, digamos assim. Só que os dragões, nas guerras que eles foram fazendo, nas revoadas, eles foram empurrando o domínio deles, né, e empurraram, inclusive, os limites de Uruk e de Arut. Acho que talvez aí esteja uma boa ideia de por que talvez Uruk e Arut nunca fizeram guerra, porque tinham um pouco coisas maiores, literalmente maiores para se preocupar. Exato. E as ruínas de Qodir e Hadir, por exemplo, que eram irmãos do Deus Tário, que a gente vai ver daqui a pouco, são ruínas em que ali nós temos remanescentes ainda, e dizem que ainda há um fogo vivo consumindo as ruínas até hoje. De tão forte que foi a guerra e as baforadas dos dragões para destruir Hadir e Qodir. Mas também ele é uma região que dizem poucos se aventuram a entrar, principalmente para não provocar os clãs dracônicos que estão ali, né? Sim. Nós temos Ilórato também, não é? Ilórato, olha, é um império. Eu acho que um dos mais, digamos, mais away, digamos assim, mais off de S. Eles não se envolvem quase com nada, eles têm um dom que eu gosto muito, que é uma voz ampliada, né? Como se fosse muito estridente, que é capaz de solapar os inimigos, né, por dentro, fazer uma implosão, digamos assim. É um império relativamente jovem e que eles realmente têm uma questão de não se meterem muito nas coisas de Endreth. Porém, na campanha atual, que chama-se Duldrums, o Horror do Maldito, eles tiveram que meio que se posicionar aí porque a coisa ficou ruim pro lado deles, né? Também temos ao longo depois de Ilórato, e aí o Elcio depois pode ir comentando também, Sinordil, reino élfico, dos brigões, os elfos truzão, assim, que quer fazer parte desse negócio do élfico aí, fundados pelo Altrin Elfo Dilwen,
que é muito doido, né? O Dewey funda, Exato. ele mesmo sai, fica de boa e funciona até hoje. Mas é que... É porque também ele não... Antigamente não era muito da personalidade dele de governar e reinar e comandar um povo. Né? Exato. Então acho que se formou ele como uma figura de... Até para não ter problema com os outros alto-elfos, né? Alto-elfos. Eles se formaram ele como cabeça, talvez, e tocaram a própria vida, né? E os elfos, assim, para quem não acompanha a gente, quem tá conhecendo agora, os elfos, junto com o povo da vastidão, eles são os povos das culturas mais antigas, né? Dentro de IS, né? Espalhados por vários cantos, por muitas questões de história, que se vocês acompanharem a gente, vocês vão poder entender melhor. E o próprio Sinordil é uma dissidência, né? Uma grande dissidência do restante do povo élfico, né? O Dewey, ele tem uma característica, assim, que ele não queria mais fazer parte, porque Sinodil foi fundado depois do colapso do planeta Belos. Alguns elfos, se ouvissem eu falando colapso do planeta Belos, iam me dar na cara, né? Porque toda a história que tem por trás, né? Toda a história que tem por trás. Um colapso. Você chama o genocídio de colapso? Assassinato em massa de colapso? Eu seria me matado. Pra deixar uma referência pra quem não tá entendendo, quem que é Dewey? Dewey, ele é vamos colocar assim, a realeza do povo élfico, deixando de formas mais práticas, né? Então, o povo élfico deveria estar sobre essa grande família, né? Tinha vamos dizer assim, um imperador élfico dos elfos, que era o Valdicor. Após a sua morte, o povo se rachou e partiu entre os filhos dele, a maioria dos filhos, né? Acho que ele tinha 10 filhos, e alguns ficaram dissidentes sem seguir nenhum deles, né? Um povo que seguiu bem, entre aspas, o filho caçula, né? Dewey, eu esqueci o sobrenome dele, que faz parte dessa família real, mas ao mesmo tempo eles seguiram, né? Bem entre aspas, assim, pra quem tá escutando de novo, só escutando a gente, né? E essa morte, esse colapso do planeta Belos é bem pegando uma referência aqui da cultura pop. Vocês podem pegar a ideia de Krypton, né? De super-homem, Krypton. Isso. Dessa ideia de que a vida foi solapada do planeta, não existe mais nenhuma pessoa viva. Não existia, né? Bom, quem for acompanhar a gente vai entender as mudanças, mas que isso mudou a história élfica pra sempre, né? De uma forma inigualável, né? Isso eu falando, assim, sem querendo dizer que não foi um acidente. Não foi um acidente. Eles causaram a própria questão, então tem conflitos, tem lados da história, né? E eu acho que tá bem legal a gente explorar. E sabe qual que é o doido, Alisson? Eu tava falando assim que vai ser bem legal a gente explorar Endreth, o reexplorar, porque é muito continente, é muita história, muita cidade. E é muita coisa. Por exemplo, Nerta, essa deusa que é metade mulher, metade carneiro, ela deu um poder para os seus descendentes, não é? Que é um poder da profecia e adivinhação. Isso teve uma influência decisiva na batalha atual, mas pouco se explorou, pouco deu atenção a isso, né? Porque quem é de Nerta previu o desastre que ia acontecer em Endreth e não procurou os próprios ali do próprio continente, deixaram que os Duldrons, que é uma ordem, tomasse o mundo de assalto, o continente Endreth de assalto, se aliando a eles. A questão é, será que eles viram que não tem resistência contra os Duldrons? Será que estão todos fadados ao fracasso e à ruína? E assim, tem várias questões, né? Eu sou jogador, então eu quero sempre eu quero sempre puxar a colher pro nosso lado, né? E também tem uma questão, né? Nessa parte de a gente rever o continente, acho que principalmente agora ele passou por uma grande mudança, né? Uma mudança, assim, que para quem... Bom, primeiro de tudo, temos livros publicados sobre o que foi já jogado durante esses 26, 27 anos de história, né? Tem tanto o Primogênito do Sol quanto a Linhagem da Justiça, né? A lenda de James Helsing.
segundo, né? E essas histórias, elas passam em um momento ímpar do continente, que a gente pode dizer que aonde as lives estão é 100 anos pra frente, acho que talvez até mais. 150 anos à frente do que tá acontecendo nos livros, nesses dois e nos que vão vir pra frente, né? E esse 150, ele reformulou o continente por completo, né? Principalmente nos últimos 100 anos, quando muitos impérios caíram e muitas fronteiras mudaram por conta de guerras e do levante dos Luthrons, né? Eu acho que... E comentando, né, o que você falou de... Talvez eles tivessem visto isso, talvez eles tivessem visto que primeiro a gente precisasse cair para poder derrotar os Luthrons, né? Vai saber. Verdade, gostei disso, gostei desse pensamento esperançoso de um sumo sacerdote, até né? Porque eles vieram procurar a gente depois de um tempo. Sim, então, só que... Vai saber, né? A gente vai chegar lá em Zaurin, quando a gente falar de Zaurin, posicionamento de Zauriano, frente a isso, rapaz... Mas agora vai ter muitas coisas. Não vamos dar spoilers sobre o que ações do artífice do jogador em mesa, né? Que a gente tem muito que conversar. Não é nem minha. Não é nem minha. O artífice não é nem minha de jogador. Mas bora lá, Thorkir, gente. Thorkir eu sou suspeito, né? Eu gosto muito de Thorkir porque ele é um deus rinoceronte, né? E o povo vai carregar essa marca e bênção dele, digamos assim, em batalha, né? Eles são híbridos, então, de homem e rinoceronte. É um império feito de pedra, né? E o pessoal diz que de suor e terra batida, porque eu gosto muito de Thorkir. Tivemos um jogador que interpretou o deus Thorkir em mesa, foi muito legal, por sinal. Eu acho que é um deus pesado, no mínimo para se dizer, em batalha, mas de uma sagacidade gigante, tanto que Thorkir, os Luthrons não conseguiram invadir completamente Thorkir, tiveram dificuldade. E eu acho que hoje Thorkir representa talvez uma aliança que possa ser recuperada gigantemente, até o sumo sacerdote de Thorkir, né? Porque o deus já tá no plano divino dele e tal, etc, né? Então acho que aí é uma coisa legal de trazer pro jogo, até para quem tá ouvindo a gente. E a IS tem essa comunicabilidade, você poder interferir gigantemente no jogo. E Thorkir é uma região vasta, bonita e, claro, bastante montanhas, inclusive, também. Uma parte interessante da história, né, até como a gente estava escrevendo, que é importante, como a gente vai subir, a gente vai falar de dois impérios, que é a questão da escravidão que tinha no continente. Era extremamente impactante. Eu acho que o distanciamento tanto de Thorkir quanto de Nether foi muito por conta disso também, né? Como eles não são ditamente humanos, né? E é um continente predominantemente dominado por humanos, eles sofreram muito com essa questão, né? Até, né, o fim da escravidão como um todo dentro do continente que aconteceu 150 anos atrás, né? Então, assim, esse distanciamento deles ali, eles ficarem mais reservados, é claramente, acho que um reflexo disso também, né? E aí, temos Oklamash. Para fazer uma referência ao Eduardo, que joga com o Maximus Generale Ramataras Zahir de Zaurin. Então, ele que falou Oklamash. Ele falou que tem que ter ênfase no Oklamash. Adoro falar Oklamash. Parece que você tá espirrando Oklamash. Né? Exato. Que são gigantes, né? São gigantes aí. E que também eles foram quase dizimados pelo perigo que representavam, é claro. É um povo guerreiro, um povo lutador, um povo também tribal, não é um povo de império, um povo tribal, mas é um povo que ele é extremamente bem organizado, extremamente militarizado, e por isso a grande resistência também que tiveram contra os Luthrons. Não tivemos nenhum jogador de Oklamash ainda nesses anos todos, é um império jovem aí, mas o império que eu gosto muito de pensar que
que tem muitos desafios para quem pensasse no Clamache, porque até mesmo jogabilidade, né, nas descrições, porque você não tem como pegar um gigante e dizer, vamos tomar uma cerveja ali numa taverna, não vai dar certo. A não ser que seja um Clamache, claro, né? Exatamente. Mas do contrário, em qualquer outro lugar vai ser difícil. E subindo, nós temos Akin. Wellington, Akin, o que você tem para falar aí? Akin, ele... Bom, é uma questão cultural, eles são um povo, é um império submerso, né? É um império do fundo dos mares, dos oceanos, não só de Endreth, né? Porque eles, nos últimos 100 anos, eles se espalharam por todo o oceano, eles aumentaram as fronteiras, né? E isso é uma coisa que eu não pude jogar muito, porque, Akin tá muito distante, né? Ele é no fundo do mar, então os povos da superfície não tem muito contato, né? Mas que ele também tem uma grande história de luta e de rixa interna muito grande, né? Vide quando o grande Zan ele tomou o poder num golpe de estado, né? E matou o rei e o imperador e a imperatriz, né? De Akin, até a gente fazer a retomada, né? E eu lembro claramente desse jogo, né? Da gente invadindo a capital de Akin, né? No fundo do mar, usando magias para poder respirar e tudo mais, né? E lutando contra o grande Zan, que era um mago poderosíssimo. É uma cultura muito... Eles têm uma questão muito soturna, muito sombria, muito reservada, até pela questão de conquista. Não foi algo mágico e lindo, né? Foi algo sangrento e complicado, a unificação de Akin, né? Que é um deus um deus que fez muito esse papel de conquistador no fundo do mar, né? Akin, pra mim, eu gosto muito de pensar no Império Subaquático do Marinho. Tem pessoal que às vezes comparava muito com Atlântida do Aquaman, mas é muito diferente, não tem nada a ver, porque é um império que ele tem reinos, tem reinos-estados dentro de Akin, formando um império. E a participação de Akin, um dom onde a água pode brotar às vezes em qualquer lugar, dependendo do nível que você joga dentro nível que sua ficha tem, né, dentro de S. Agora de Pathfinder, né, isso é legal de pensar nessa adaptação. A água pode brotar mesmo no deserto lá. E Akin, para mim, é um reino gigante, é um império gigante, um império que o Kalan Nardus, o atual imperador, talvez não saiba o poder que ele tem nas mãos, né? Se ele quiser, ele afunda o continente, se ele tivesse ideia do poder que seria, né? De colocar um continente de joelhos, inclusive em termos da guerra atual, afundar o império do inteiro, se ele quisesse, né? Então são ideias aí, deixando para você que está escutando a gente, e você, jogador da mesa de S, quem sabe está escutando a gente aí, né? Agora, Wellington, Arion Exaurim, bora lá. Vamos pro coração da treta, né? Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo, para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados, e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!